As medidas cautelares são um importante instrumento jurídico no processo de atuação dos tribunais de contas e o TCE tem procurado utilizá-las no seu exercício de controle externo. Agora, nós conversamos com Fábio Alex de Mello, gestor da Unidade Técnica de Controle Externo 2. Fábio, de que forma a medida cautelar pode ser utilizada pelos tribunais de contas no exercício do controle externo? Quando se fala em medidas cautelares no âmbito do Tribunal de Contas, o que se vem à mente é o controle concomitante das ações governamentais que impactam em geração de despesa. É uma forma de controle no momento exato de um dispêndio ou de uma formulação de contratação. Ele é como se fosse previamente o controle, sabe das informações e atua na seguinte maneira: antes que o dinheiro saia do caixa, porque depois é muito mais complexo e demorado. Então, o controle cautelar é um controle de prevenção, de antecipação de efeitos, onde você evita a saída do recurso do erário. Quantas medidas cautelares foram emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado no primeiro semestre desse ano? Na área que eu controlo, que são as contratações e os atos de pessoal, no primeiro semestre nós tivemos 8 grandes cautelares, sendo que 7 envolvendo contratos administrativos e 1 na área de pessoal, que houve a suspensão de um concurso público totalmente equivocado. Então, como você percebe pela dinâmica, são processos que visam anteceder a realização de uma despesa, ou seja, antes que o fato aconteça. Quais as principais áreas da gestão pública em que esse instrumento pode ser utilizado? Bem, geralmente são os atos negociais. O que são esses atos negociais que a gente chama? São quando o poder público quer contratar de forma direta ou através de parcerias com as instituições privadas, quer seja convênio, termos de parceria público-privada. É no momento em que o tribunal vai selecionar, no momento que a administração pública vai selecionar um contratante, onde ela vai realizar um ato negocial. Essas são as maiores áreas de concentração de cautelares. Não que nas outras demandas não tenha, mas como eu falei no começo, como é um controle concomitante, geralmente se dá nesses momentos da realização de uma avença, que antecede a uma avença contratual. Ou então no momento antes de uma nomeação equivocada, da realização de um certame de concurso equivocado que vai selecionar servidores. Geralmente são nessas áreas. Não que durante a execução de uma despesa possa ocorrer, mas como nós estamos trabalhando de forma preventiva com as ações cautelares, é muito mais comum que aconteça nas fases que antecedem um ato negocial ou no momento que haverá uma seleção de servidores para aquele órgão que deseja contratar servidor público. E em relação às cautelares que foram preparadas pela UTSEX-2, qual o volume aproximado de recursos públicos que envolveram essas cautelares? Bem, mensurar a quantidade de recursos públicos que são protegidos com as medidas cautelares é um pouquinho complicado. Por quê? Só para explicar um pouquinho. Porque como a gente atua de maneira concomitante e quase que prévia, a gente está garantindo uma melhor seleção de propostas para a administração pública. Então, somente um procedimento específico de apuração chamado tomada de contas é que vai apurar. Mas nas que nós expedimos, eu posso dizer que com essas 7 que envolveram esse contrato, porque na parte administrativa de contratação de servidor é mais complicado, não tem como mensurar, foram algo em torno de 95 a 107 milhões de reais.